1939. Um químico numa empresa de tintas no meio oeste fez uma descoberta assustadora que iria melhorar a saúde de milhões de pessoas. A empresa queria que ele continuasse produzindo tintas, mas este homem sempre fez tudo do jeito dele. Ele era neto de escravos do Alabama e mesmo assim se tornou um dos maiores cientistas da América. Ele teve que lutar para superar as dificuldades de ser um negro na América. O mundo da química era um clube. E quem não pertencia a ele não era muito bem-vindo. Nós vivíamos na maior parte do tempo num ambiente altamente estressante e muito competitivo. Fora da fábrica, ele enfrentava desafios de um tipo diferente. Assim que a violência começou, Ana e eu sentimos que não tínhamos escolha a não ser ficar. Meu pai estava furioso quando voltou para casa e nitidamente pronto para lutar. Eu vou. Por mais de um século, temos visto a negação da liberdade fundamental de milhões de negros nos nossos estados do Sul. Ele encontrou liberdade no laboratório. Sua ciência ajudou a desvendar a química secreta das plantas, uma descoberta que ajudaria a aliviar uma das doenças humanas mais lesivas e o atiraria numa das mais violentas batalhas na história da ciência. Senhor Julian, a empresa Syntex tentou impedir. Sim. Ele é uma das mais eminentes figuras da química no século XX e um dos grandes cientistas afro-americanos de todos os tempos. Um químico brilhante, uma personalidade volátil, um homem cuja devoção à ciência não seria negada. Esse homem era um exemplo de determinação e ele nunca desistia. Por favor, nome completo para registro. Meu nome é Percy Julian. Toda primavera em Oak Park, Illinois, as pessoas do vilarejo inteiro costumavam desviar seus caminhos para ver a explosão de cores na casa da esquina das avenidas Leste e Chicago. As tulipas floresciam lindamente. Meu pai usava sempre aquela boina preta. E eu sentia que ele tinha um caso de amor com os seres vivos. O que muitos transeuntes não percebiam era que o cultivador de tulipas era também um dos maiores cientistas da América. Senhoras e senhores, essencialmente vou falar sobre três plantas. Três plantas maravilhosas que fazem as palavras do Evangelho soarem cada vez mais verdadeiras. Olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não foi apenas a beleza das plantas que cativou Percy Julian, mas sua capacidade de produzir uma variedade interminável de substâncias poderosas. Na década de 30, Julian se propôs a pesquisar o que ele chamou de laboratórios naturais das plantas, para criar uma nova classe de medicamentos que ajudariam milhões de pessoas. Estragado? Julian enfrentou obstáculos extraordinários para conquistar o seu lugar numa profissão e em um país divididos pela raça. A mensagem da sociedade branca era muito clara. Não são as suas conquistas, nem o seu mérito, nem as suas realizações que importam, e sim a cor da sua pele. E por causa disso, você seria rejeitado. Mesmo se repetindo, ele não deixou que isso o impedisse. Ele continuou insistindo, certo de que sua visão de para onde queria ir, de como queria chegar, estava certa. Depois de Percy Julian, ninguém podia mais dizer que os negros não estavam aptos a fazer ciência porque ele estava no topo da sua profissão. Meus parabéns. A história que eu vou contar para vocês esta noite é uma história de admiração e espanto. Quase uma história de milagres. É uma história de risos e lágrimas. É uma história de seres humanos. Logo,
uma história de mesquinharia, de estupidez, de bondade e de nobreza. Em uma bela manhã, quando eu tinha 12 anos, eu fui catar frutas na fazenda do meu avô, no Alabama. Nunca vou me esquecer de como a vida me parecia bela naquela manhã, sob o feitiço de uma floresta no Alabama. Mas no meio daquela beleza, eu encontrei um corpo de um negro pendurado em uma árvore. Ele havia sido linchado algumas horas antes. Não parecia um criminoso. Ele parecia apenas um rapaz assustado. No caminho de volta, eu encontrei e matei uma cascavel. Durante anos, sempre que eu via um homem branco, eu via involuntariamente os contornos da cabeça de uma cascavel no rosto dele. Muitos anos depois, um repórter me perguntou quais eram os maiores pesadelos da minha infância no Sul. Eu disse a ele, homens brancos e cascavéis. Percy Lavon Julian nasceu em Montgomery, Alabama, em 1899, numa época em que os sulistas viviam sob um sistema de segregação forçado chamado Jim Crow. Acho que a maior consequência do Jim Crow era o medo. Você sabia que se dissesse a coisa errada, ou entrasse na porta errada, ou bebesse na fonte errada, qualquer dessas coisas poderia levá-lo à morte. Para proteger suas crianças dessa atmosfera opressiva, o pai de Julian se virou para o mundo das ideias. Cada centavo que meu pai conseguia juntar ia para a construção de uma biblioteca maravilhosa para suas crianças, já que a biblioteca pública estava fechada para nós. Meu pai criou, na minha imaginação, novos mundos para conquistar. Quando jovem, James Julian tinha sido professor. Sua mulher, Elizabeth, era professora também. Eles acreditavam que a educação oferecia o caminho para uma vida melhor para os negros. Como teve sua chance de ir à faculdade negada, James tomou como missão mandar seus filhos para lá. Mas não seria fácil. Em Montgomery, na maior parte do sul, as escolas públicas para negros não passavam da 8ª série. A mensagem da sociedade branca para os estudantes negros era de que eles deveriam ter instrução suficiente para ter mãos boas para o campo, ser bons agricultores, cozinheiros e empregadas domésticas. Sem universidade para frequentar, Percy Julian estudou 2 anos na escola local de treinamento de professores para negros. Em 1916, com apenas o 2º grau, Percy Julian se tornou o primeiro membro de sua família a realizar o sonho do seu pai. Durante a semana frenética de preparações, meu pai me chamou para uma longa conversa. Filho, boa sorte. Este é o maior momento da sua vida, ele me disse. Mas também é uma grande responsabilidade. Porque você agora está começando a criar uma família. Uma família de pessoas instruídas. Lá estavam eles. 3 gerações de esperança e orações. Caminhando para uma 4ª geração que iria para a universidade. E por quê? Porque eles tinham a simples fé de que a última grande esperança da Terra era a educação para todas as pessoas. O destino de Julian era a Universidade DePaul, uma pequena faculdade de artes liberal em Greencastle, Indiana. DePaul havia aceitado poucos estudantes negros desde a Guerra Civil, mas esperava que soubessem qual era o seu lugar. Um estudante negro que entrasse em uma universidade de brancos, se não soubesse antes de chegar, ele descobriria rapidamente que não era bem-vindo na universidade nem na comunidade. Venha.
Vou mostrar onde você vai ficar. Ao invés de ser designado para um dormitório como seus colegas de classe brancos, Julian foi levado a um quarto fora do campus com uma bacia no lugar do banheiro. Logo reuni coragem suficiente para perguntar à Sra. Townsend a que horas eu jantaria. Mas ela sucintamente me informou que ela não deveria me dar refeição alguma. Julian vagou pelas ruas de Greencastle por um dia e meio antes de encontrar uma lanchonete que servisse a um negro. Ele continuou fazendo as suas refeições fora do campus até que soube de uma vaga na fraternidade Sigma Chi. Ele esperaria seus colegas de quarto e acenderia a lareira deles. E em troca, Julian teria um quarto no porão. Ele logo se sentiu à vontade na fraternidade. Já na sala de aula era uma outra história. Você se senta numa classe com garotos que já leram coisas das quais nunca ouviu falar, que tiveram aulas de matemática que você não teve, e então, um dos desafios acadêmicos é tentar se manter firme até conseguir acompanhar. Durante 2 anos, Julian teve aulas de reforço num ginásio local para complementar sua grade escolar. Eu lembro de ter escrito para meu pai: sei que o senhor e a mamãe sempre souberam o que era melhor para mim. Mas acho que cometeram um erro me mandando competir com esses alunos brancos. Eles são tão brilhantes que eu fico sempre inevitavelmente para trás. Mas quando estava no 2º ano, Julian estava vencendo rapidamente os seus colegas brancos, graças em parte ao encorajamento dado pelo professor de química William Blanchard. Blanchard tinha o que um aluno chamava de um entusiasmo contagiante pela descoberta do desconhecido. Sob sua tutela, Julian começou a sonhar com uma carreira de químico pesquisador. Só um afro-americano havia conseguido um doutorado em química. Seu nome era St. Elmo Brady. Julian decidiu que se Brady conseguiu, ele também conseguiria. Depois de 4 anos, ele se graduou como Phi Beta Kappa e como o primeiro da turma. No dia da colação de grau, minha bisavó expôs seus ombros e me mostrou, pela primeira vez, as cicatrizes profundas que ficaram depois de uma surra que ela levou quando, um dia, durante o final da Guerra Civil, ela entrou no dormitório dos negros e gritou assim: "Preparem-se, minhas crianças. Os Yankees estão chegando. O senhor ouviu nossas preces." E então, ela pegou orgulhosamente minha chave, Phi Beta Kappa, nas mãos e disse: "Isto vale qualquer cicatriz." Encorajado pelo sucesso de Percy, o pai dele se mudou com toda a família para Greencastle para mandar o resto das crianças para DePaul. Os 2 irmãos de Julian acabaram se tornando médicos e suas 3 irmãs conseguiram um mestrado. Nunca vou me esquecer de uma semana de espera ansiosa em 1920 para ver se eu entraria para o doutorado. Eu aguardei, enquanto dia após dia meus colegas de química diziam: "Eu vou para Illinois, eu vou para o estado de Ohio, ou eu vou para Michigan." "Para onde você vai?" eles me perguntavam. E eles respondiam por mim: "Você deve estar esperando o chamado de Harvard." E eu não conseguia suportar o suspense. Fui até o professor Blanchard. Ele me mostrou várias cartas de homens que eram como deuses para mim. Grandes químicos americanos em suas épocas. "Desencoraje o seu brilhante estudante negro", eles escreveram. "Não conseguiríamos arranjar um emprego para ele, e isso só significaria frustração. Por que não procura para ele um emprego como professor em uma universidade para negros no Sul? Ele não precisa de um PhD para isso." O que aconteceu com Julian era uma coisa comum em todo o país. Conseguir uma boa educação universitária estava muito além do que se podia esperar para um afro-americano. Aí, ele chegou à conclusão de que era o bastante. Pare por aí. Fique contente com isso. Volte e lecione para o seu povo. Em 1920, Julian relutou, mas voltou ao Sul para lecionar. Mas ele se agarrou ao sonho de conquistar o seu PhD.
Aos 21 anos, ele estava embarcando numa empreitada que duraria mais de 10 anos. Sua primeira parada foi na Universidade Fisk, em Nashville, uma das melhores universidades para negros no país. Seu ídolo St. Elmo Brady havia estudado na Fisk. Mas Julian esbarrou nas limitações do sistema universitário para negros. Salas de aula superlotadas, bibliotecas inadequadas e laboratórios precariamente equipados. Depois de 2 anos, ele estava se mudando outra vez. Julian havia conseguido uma bolsa para estudar química em uma das mais famosas universidades da América. Nenhum negro havia conseguido mestrado em química em Harvard. Então, eu estava enfrentando uma situação difícil de novo. Quando Julian chegou em Harvard, em 1922, o clima racial estava pior do que já esteve em qualquer época do século XX. O presidente Abbott Lawrence Lowell piorou as coisas quando baniu os estudantes negros dos dormitórios de Harvard. Julian passou voando pelo seu primeiro ano e conseguiu seu mestrado na primavera de 1923. Ele continuou seus estudos por mais 3 anos, mas saiu de Harvard sem o doutorado. Anos mais tarde, contou amargamente aos seus amigos que haviam negado a monitoria que ele precisava para permanecer na escola. Se você pretendesse ser um professor adjunto e lecionar para estudantes brancos, isso não seria permitido. Dificilmente seria aceitável naquela época, naquele lugar. E se negassem isso para você, também negariam a oportunidade de financiar seus estudos. Julian passou um ano infeliz, lecionando numa pequena universidade para negros perto de Charleston, West Virginia. Aí sua sorte mudou. Ele foi convidado para fazer parte de uma faculdade na universidade de negros mais renomada da nação, a Universidade Howard, na capital Washington. Ele iria substituir St. Elmo Brady, que estava voltando para Fisk. Julian foi direto para o trabalho, projetando um novo prédio de química e desenvolvendo um estilo diferente de oratória. Devo avisar que os cientistas tradicionalmente são oradores pobres, já que têm dificuldade de se livrar de seu linguajar incompreensível. Joaninha, Joaninha, vou ir para casa se torna impossível quando você tem que chamar a Joaninha de Coccinella bipunctata. Apesar de seu crescimento em Howard, Julian ainda estava determinado a conseguir seu PhD. Em 1929, ele teve a sua chance. Ele conseguiu uma bolsa de estudos que permitiu que ele saísse de Howard para estudar na Universidade de Viena, na Áustria. Ele estava prestes a começar uma extensa pesquisa sobre a química das plantas. Durante centenas de anos, bem antes de existir a ciência da química, as pessoas eram fascinadas pelas plantas, porque sabiam que as plantas continham substâncias que podiam afetar as pessoas. O café mantém você acordado. O tabaco contém alguma coisa que acalma os nervos. A dedaleira contém um extrato que afeta o coração. E o objetivo principal da química na primeira parte do século XX era entender que produtos naturais eram esses, tentar identificar suas estruturas químicas e reproduzi-las. Isso era chamado de química dos produtos naturais, era o ramo principal da química. E em 1929, Viena, na Áustria, era a sede da química dos produtos naturais. Por isso, Percy Julian foi para lá. Julian chegou ao Instituto Químico de Viena com grandes engradados cheios de tubos de ensaio, itens que os estudantes vienenses tinham ouvido falar, mas nunca tinham visto. Desembalar as peças se tornou uma grande cerimônia cercada de estudantes que vibravam com as maravilhas que saíam daqueles engradados. Entre os observadores estava Joseph Picou, um químico que se tornaria um dos amigos e colaboradores mais próximos de Julian. Eles vieram para Viena estudar com o renomado cientista Ernest Spitt. Spitt era um gigante na área da química de produtos naturais. Ele tinha um interesse particular numa família de compostos chamada alcaloides. De todos os produtos naturais, os que mais fascinaram foram os alcaloides, porque pareciam os mais poderosos. Um pequeno gole pode derrubar um elefante.
Acredita-se que muitos alcaloides evoluíram para proteger as plantas de organismos que poderiam devorá-las ou feri-las. Mas esses mesmos compostos podem ter efeitos inesperados nas pessoas. Agora sabemos, por exemplo, que é um alcaloide a cafeína, a responsável pelo efeito estimulante dos grãos de café. Também sabemos que é um alcaloide chamado nicotina, que é a influência calmante presente nas folhas do tabaco. Outros alcaloides conhecidos são a morfina, estricnina e cocaína. Uma variedade de coisas que conhecemos agora como medicamentos são, na verdade, alcaloides de plantas. Em 1929, era sabido que um alcaloide da raiz de um arbusto austríaco comum, chamado Corydalis cava, era eficaz no tratamento da dor e de palpitações cardíacas. Spitz pediu a Julian para descobrir por quê. E a pergunta era qual composto precisamente nesse tubérculo é responsável pelo efeito biológico observado. Isolar o ingrediente ativo na Corydalis cava e então identificar sua estrutura química. Esse era o desafio que Julian teria que enfrentar para merecer seu PhD. Livre finalmente de lecionar e de obrigações administrativas, ele se atirou nessa pesquisa como nunca. Pela primeira vez na minha vida, eu posso ser um químico criativo, vivo e bem atuante. Eu reconheço que publicações e pesquisas serão, para mim, tão naturais quanto ir para a cama ou fazer uma refeição. Sinceramente, eu sou o homem mais sortudo do mundo por estar aqui. Do lado de fora do laboratório, estava um mundo vibrante que Julian estava ansioso para explorar. Um estudante, Edwin Mosetic, se tornou amigo do americano. Logo, Julian participou com a família Mosetic de passeios de esqui, mergulhos no Danúbio e de óperas. A mãe de Edwin Mosetic era uma musicista famosa. E a casa dos Mosetic era um centro de atividades sociais. Então, dessa forma, Percy teve acesso a camadas da sociedade que eram inacessíveis na América. Pessoas negras na Europa eram muito raras. E Percy, pela primeira vez na vida, podia despontar, porque era admirado lá. Para Julian, o sentimento de liberdade era divertido. Carta após carta, ele descrevia sua vida social atribulada para os colegas em Howard. Agora uma notícia. Eu estou com a garota mais bonita de Viena. Vocês nunca admiraram tamanha beleza. Segunda noite, estávamos na ópera e ouvimos Fidelio de Beethoven. A natureza começou a chamar e eu tive um encontro com minha doce alemãzinha. Depois disso, fomos à adega mais maravilhosa que vocês já viram e bebemos até às 3 da manhã. Mas às 7h55, todas as manhãs, Julian estava de volta ao laboratório, trabalhando sob o olhar atento de um homem tão severo que imediatamente reprovaria um aluno que ele considerasse preguiçoso ou sem talento. A pressão estava aumentando sobre Julian para ele isolar o alcaloide ardiloso, do qual dependia sua dissertação. Nos últimos 2 meses, eu enfrentei um cerco infernal de trabalho. Reação após reação, eu ainda estou batendo com a cara na porta. Não tenho a menor ideia de como vou resolver isso. Os alcaloides que intrigaram Julian, assim como a maioria das moléculas, são feitos basicamente de carbono. O carbono é realmente o superadesivo do mundo químico, no sentido de que o carbono pode se ligar de maneiras quase infinitas. Neste modelo, posso criar uma cadeia de carbono que prossegue quase infinitamente. No entanto, pode-se também juntar numa estrutura em anel. Neste caso, uma estrutura em anel de 6 carbonos. O anel de carbono é um dos blocos construtivos fundamentais na natureza.
encontrado numa interminável variedade de compostos. Membros da família dos alcaloides sempre possuem um ou mais átomos de nitrogênio. Mas, por outro lado, suas estruturas variam bastante, o que trouxe para Julian um excelente desafio. Ele estava trabalhando em um processo químico muito difícil. Quando você não sabe nada sobre a estrutura do material que você está isolando, você tem que separar a molécula átomo por átomo e tentar deduzir a estrutura. É como encontrar uma agulha no palheiro. Requer teimosia, requer concentração, requer que se repita várias vezes os mesmos processos até que as respostas apareçam. Lentamente as respostas surgiram. No seu segundo ano, Julian finalmente identificou o alcaloide ativo da Corydalis cava. Seu primeiro triunfo químico. Este trabalho com Spit seria a base de sua futura carreira. Quando perguntaram a Ernst Spit sobre seu aluno Percy Julian, ele o descreveu dizendo: "Ein außerordentlicher Student, wie ich in meiner Laufbahn noch nie gehabt habe." Ou seja, um aluno extraordinário do tipo que eu nunca tive na minha carreira como professor. Julian voltou para a América no outono de 1931 com o doutorado que ele perseguiu por mais de uma década. Os anos em Viena haviam aumentado dramaticamente sua autoconfiança, mas também plantaram as sementes de uma catástrofe pessoal que o aguardava em Howard. De volta a Washington, Julian começou a transformar Howard num centro para a verdadeira pesquisa química, uma coisa que seu antecessor não havia conseguido fazer. Sobrecarregado pelas responsabilidades como professor, St. Elmo Brady não havia publicado nenhuma simples pesquisa nos 15 anos seguintes ao seu PhD. Julian estava determinado a não deixar isso acontecer com ele. Vou dedicar cada fração da minha energia a planejar como inundar o mercado químico com tantas pesquisas quanto as horas do dia, e vou ter forças para isso. Ele trouxe Joseph Pickel de Viena, e os dois começaram logo a trabalhar numa série de artigos. Quando o primeiro foi aceito para publicação, Julian notou que era o primeiro com um químico negro como principal autor. Percy Julian agora era o químico negro mais proeminente. E em Howard, uma das estrelas do presidente Mordecai Johnson. Mas Johnson havia arranjado vários inimigos em seus 5 anos em Howard. Logo, Julian se envolveria em política universitária, com resultados desastrosos. O problema começou quando Julian, a pedido do presidente, instigou um químico branco chamado Jacob Shohan a renunciar. Shohan retaliou, liberando para a imprensa local as cartas que Julian havia escrito para ele de Viena. Os relatos de Julian, de seus romances, suas críticas aos membros da faculdade, de repente tudo veio a público. Munição para ser usada contra Julian e Johnson pelos inimigos do presidente. Eu estou com a garota mais bonita de Viena. Vocês nunca admiraram tamanha beleza. Assim que as cartas de Julian começaram a aparecer na imprensa, houve uma outra bomba. Seu assistente no laboratório, Robert Thompson, alegou ter encontrado sua mulher e Julian juntos. Os processos se sucederam entre Julian e Thompson. Quando Thompson foi demitido por ter levado a público suas acusações, ele liberou as cartas que Julian havia enviado para ele de Viena. Ficamos até às 3 da manhã. Durante o verão de 1932, o Baltimore Afro-American publicou carta após carta do homem que o jornal apelidou de o premiado escritor de cartas de Howard. Finalmente, sob pressão de Johnson e do Conselho de Curadores, Julian renunciou. Foi em meados da Grande Depressão. Julian era um químico sem laboratório, um negro sem emprego.
Apenas um ano depois do seu retorno triunfal de Viena, a carreira que ele trabalhou tão duro para construir estava arruinada. Quando tudo parecia perdido, o mentor de Julian, William Blanchard, lhe devolveu a vida, trazendo-o de volta para DePaul como um pesquisador para supervisionar sessões de laboratórios. Foi uma grande derrocada para um professor e diretor de departamento. Mas ele teria um laboratório outra vez e seu parceiro de pesquisas, Joseph Picol, iria trabalhar com ele em DePaul. Muitas vezes na minha vida eu tive que juntar os pedaços da sorte e transformá-los em oportunidades. Nos 3 anos seguintes, 11 projetos de alunos que Julian supervisionou se tornariam artigos no Jornal da Sociedade Americana de Química. 11 artigos de universitários publicados no jornal não só era incomum em 1930, como também é incomum agora. Julian aproveitou o talento daqueles estudantes e pôs a instituição no mapa das pesquisas de universitários. O mais novo instrutor de DePaul deixou uma impressão poderosa no universitário Ray Dawson. Ele dava um grande show. Ele vinha para as suas aulas ostentando orgulhosamente seu jaleco branco de laboratório. Ele era bom na oratória, como qualquer grande cientista de Londres ou Berlim deveria ser. Era apenas um show, mas era muito bom. Julian finalmente tinha se realizado, conseguindo um lugar onde ele poderia lecionar e pesquisar. Porém, quando a Legião Americana local criticou a universidade por empregar um negro que tinha sido demitido da Universidade de Howard, Julian foi forçado a parar de lecionar. Ele poderia permanecer o tempo que durasse a subvenção da sua pesquisa, mas os seus dias na DePaul estavam contados. Tudo pelo que ele tinha trabalhado estava prestes a fracassar de novo. Eu decidi que teria que fazer coisas para que as pessoas me notassem mais. O que ele fez foi assumir um projeto de pesquisa de alto risco, o que ou o promoveria ou o aniquilaria. Tudo começou com um simples feijãozinho, o feijão Calabar. Era um feijão púrpura bonito quando tive o primeiro contato com ele. Só que ele não era bonito apenas na aparência, mas também pelo laboratório que existia dentro dele. Os químicos estavam fascinados pelo feijão Calabar desde que missionários britânicos o trouxeram da África em meados de 1800. A partir do feijão, eles tinham isolado um alcaloide chamado fisostigmina, usado para o tratamento de glaucoma. Mas ninguém tinha sido capaz de sintetizar essa molécula complexa. A síntese é o processo de se obter um produto natural ou qualquer outra substância artificialmente no laboratório a partir de blocos construtivos extremamente simples. A síntese era a maior aspiração para um químico em 1930. Uma síntese bem-sucedida poderia trazer grandes benefícios médicos, tornando um produto natural raro mais amplamente acessível. E mais importante, provava sem sombra de dúvida que o químico entendera como a molécula era formada. Existiam pouquíssimos alcaloides sintetizados a partir do zero na época de Julian. A síntese da fisostigmina traria reconhecimento a quem a alcançasse, e foi isso que Percy Julian começou a fazer. Mas Julian não era o único na Universidade de Oxford. Outro químico estava trabalhando na sua própria síntese. O nome dele era Robert Robinson. Sir Robert Robinson era um tipo de decano da química orgânica na Inglaterra. Ele era um criador de moléculas muito respeitado, um orientador de muitos estudantes de PhD. Ele era o principal químico orgânico da sua época. Caminhando passo a passo na direção de uma síntese final, Robinson já havia publicado 9 artigos sobre fisostigmina no principal boletim britânico de química. Era um pouco de intimidação. O mundo deveria saber que ele tinha este domínio e que os outros deveriam manter distância. Mas para Julian, a abordagem de Robinson parecia grosseira.
Convencido de que existia uma maneira mais simples, ele decidiu superar o inglês em sua síntese. Uma vitória científica amplamente divulgada seria exatamente o que impulsionaria de novo sua carreira. Mas isto não seria fácil. A fisostigmina era diferente de qualquer outra molécula sintetizada até aquele momento. Apareceram várias manchas ao redor da molécula, onde estavam os grupos de metila, que são um carbono com 3 hidrogênios. Existiam, na verdade, 4 deles, e colocá-los no lugar certo era essencial para recriar a molécula natural. Era um desafio químico formidável para qualquer um tentar resolver no início de 1930. Julian tentou resolver da maneira como todos os químicos fazem, um passo de cada vez. Quando você sintetiza uma molécula, começa com pequeninas substâncias que pode comprar ou que já sabe como fazer. Daí começa a reuni-las em fragmentos daquilo que espera conseguir no final. São chamados de intermediários. E o que tem que fazer é seguir um determinado caminho que o conduzirá das substâncias iniciais simples até o produto final, o produto natural. Para construir sua molécula, Julian se utilizou de uma bateria de técnicas para manipulação de átomos. Pode-se aquecer alguma coisa a uma elevada temperatura. Isso normalmente faz com que os átomos vibrem e gera novas ligações. Pode-se oxidar alguma coisa. Basta adicionar oxigênio. Pode-se extrair oxigênio de uma molécula. Isto é uma redução. Podemos aplicar pressão nela e também podemos expô-la à luz para induzir os átomos a fazer o que queremos. A cada etapa, Julian tinha que se certificar de que ele realmente tinha criado os componentes que ele pretendia. Para isso, contava com um aparelho chamado trem de combustão. Esta técnica pega uma molécula orgânica que contém carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e a queima. Pesando os gases resultantes, Julian podia distinguir que átomos estavam presentes e em qual proporção. Quanto de carbono ela tem? Quanto de hidrogênio? Quanto de nitrogênio? Se o seu composto tiver a proporção certa, tem uma grande chance de estar certo de que fez o que achou que fez. E então você repete este processo de purificação e de análise para cada intermediário até finalmente conseguir o produto natural. Julian estava sob tremenda pressão para completar a sua pesquisa. Pressão composta por eventos na sua vida particular. Ele estava noivo. Sua noiva era a mulher que esteve no centro do escândalo em Howard. A ex-mulher de seu assistente de laboratório, Robert Thompson. Anna Roselle Johnson vinha de uma família proeminente de afro-americanos de Baltimore. Ela havia se graduado Phi Beta Kappa e agora estava tentando PhD em Sociologia. Eles já haviam marcado, eu acho, 2 datas para o casamento que ele havia cancelado. E ela disse que essa era a última vez. Se ele não mantivesse a última data marcada, ela romperia o noivado. Ele estava muito chateado com isso, mas ele não tinha escolha a não ser prosseguir, já que estávamos a apenas algumas semanas da conclusão. Em 1934, Julian e Pickle publicaram seu primeiro artigo sobre fisostigmina, delineando uma nova abordagem para a síntese. Julian atacou Robinson nas primeiras linhas do artigo. Um jovem iniciante se referindo ao Papa da Química Orgânica na Inglaterra e associando ao nome dele os termos falha, embaraçoso e baixa produção é quase inacreditavelmente agressivo. Em muitos aspectos, esse era um ponto crucial na carreira de Julian. Se ele estivesse errado, isso poderia acabar de vez com a carreira de pesquisador dele. Trabalhando contra o tempo, Julian e Pickle sintetizaram um composto, uma etapa antes da fisostigmina completa, já que esta última etapa era conhecida. Isso contaria como uma síntese completa. Mas antes que eles pudessem publicar, Robinson atacou de novo com sua própria síntese do mesmo composto. A corrida havia terminado. Ele conseguiu!
O choque foi quase insuportável. Nós não éramos os primeiros, apenas mais 2. Por que ele, que tinha tanta fama, que não precisava da glória, tinha que roubar o prêmio de nós? De repente, eu me dei conta de uma coisa. Olha, Joseph, ele fez uma grande bobagem. Nossos cristais derreteram a cerca de 39 graus Celsius, a faixa de temperatura do corpo. Na verdade, nós conseguiríamos derretê-los só de aproximar das axilas. O composto dele derreteu não na temperatura do corpo, mas quase 50 graus acima. Ele não conseguiu, eu disse. O ponto de fusão de uma molécula é como uma digital. Se o ponto de fusão do Julian estivesse correto, então o do Robinson não poderia estar, logo não poderia ser a mesma substância. E Julian percebeu isso e disse, você está com o composto errado. Julian imediatamente escreveu um adendo ao seu próximo artigo. Acreditamos que os autores ingleses estejam errados. Joseph era um homem muito infeliz. Se estivermos errados, estaremos irremediavelmente arruinados, ele disse. Isso caiu como uma bomba. Os telegramas chegavam de todo o mundo. Meu antigo professor Kohler, de Harvard, escreveu, eu torço para que esteja certo, senão o futuro pode ser negro para você. Parte do que ele havia acabado de fazer era um plano suicida. Ele estava trabalhando como um assistente mal pago em uma faculdade de artes liberais. Ele precisava de um descanso. Agora a pressão estava sobre Julian e Pickle para provarem que estavam certos. Percy estava uma pilha de nervos. Mas ainda assim, ele tinha uma motivação interna que não permitia que ele parasse, que fugisse ou que desistisse. Para confirmar a sua síntese, Julian precisava conseguir um ponto de fusão final. Quando os químicos procuram um ponto de fusão, colocam alguns cristais em um tubo capilar, prendem este tubo a um termômetro e aí colocam um conjunto completo em um banho de óleo. Tentam determinar o exato instante em que os cristais começam a derreter. Para reivindicar vitória sobre Robinson, Julian tinha que mostrar que outro conjunto de cristais da sua síntese derreteria na mesma temperatura da sua contrapartida natural, 57 graus Celsius. 55, 56... Terminou! Ele estava se sentindo o máximo. Ele enfrentou o mestre e o derrotou. Os artigos sobre a fisostigmina foram imediatamente reconhecidos como a pedra angular da história da química americana. Um exemplo prévio do que os químicos chamam de síntese total. A criação completa de uma molécula complexa a partir dos blocos construtivos químicos básicos. O caminho de Julian para a fisostigmina era tão simples que podia ser resumido essencialmente em 2 publicações. Os químicos olharam para elas e se admiraram, dizendo como ele fez isso com uma sequência tão elegante. Chamar um processo de elegante significa que a síntese foi alcançada com uma quantidade mínima de etapas necessárias para se chegar a um produto. Então, isso é, na verdade, o mais alto elogio que se pode fazer. Em 1935, Percy finalmente se casou com Anna numa cerimônia reservada na noite de Natal. Como sua mulher voltou para o leste para terminar o doutorado, Julian se voltou para novas oportunidades que seu triunfo poderia promover em sua carreira. Ainda no mérito do trabalho da fisostigmina, William Blanchard recomendou uma posição permanente na Faculdade DePauw para o seu protegido. Se DePauw tivesse reconhecido a capacidade de Percy e o incluísse no corpo docente da época, teria sido um evento histórico, mas não aconteceu. Julian recorreu a outras universidades com o mesmo resultado. Muitas instituições não tolerariam ter um afro-americano no papel de professor ou no corpo docente. Isso foi durante um período de racismo científico desenfreado.
Havia um número de estudiosos de Harvard e de outras instituições que estavam conduzindo estudos científicos e divulgando que os afro-americanos não tinham a capacidade de fazer ciência porque eles eram uma raça inferior. No início de 1936, a subvenção da pesquisa de Julian acabou. Agora, sem esperança de uma carreira acadêmica, ele voltou a sua atenção para a indústria. A corporação química líder na América, a DuPont, havia convidado Julian e Pickle para uma entrevista. Os executivos da DuPont ofereceram um emprego a Pickle. Para Julian, eles ofereceram uma desculpa. Não sabíamos que você era negro. O mundo da pesquisa e do desenvolvimento químico na indústria, neste período, era composto praticamente por homens brancos, anglo-saxões protestantes, e quem não pertencia a ele não era muito bem-vindo. Depois da insistência de Julian, Pickle aceitou o emprego na DuPont e passou o resto da carreira lá. Julian voltou à caça ao emprego. Dia após dia, conforme eu entrava nessas empresas, apresentava as minhas credenciais e pedia o emprego, a resposta quase parecia que tinha sido transmitida por telegrama de uma empresa para outra. Dizia assim: nunca contratamos um químico pesquisador negro porque não sabemos qual seria o efeito. Finalmente, Julian conseguiu uma chance. O Instituto de Química do Papel de Appleton, Wisconsin, estava pronto para fazer uma oferta a ele. Então eles foram informados pelos advogados da cidade que o antigo estatuto de Appleton proibia negros de serem alojados à noite na cidade. Isso no ano de 1936. Mas naquela reunião estava um membro do conselho, um irlandês chamado William J. O'Brien. O'Brien era vice-presidente da empresa Glidden. Ele estava procurando um ótimo químico para dirigir o novo laboratório da empresa em Chicago. Ele ofereceu a Julian um emprego de diretor de pesquisas. Eu já havia telegrafado para Ana várias vezes, dizendo que eu havia conseguido empregos, então dessa vez eu fui mais cuidadoso. Estou considerando a oferta da empresa Glidden para a pesquisa, ganhando $5.000. A resposta dela chegou: como assim considerando? O fato de que Percy Julian foi contratado para ser o diretor de um laboratório, não apenas um empregado, é realmente impressionante e sem precedentes. Isso aconteceu 10 anos antes de Jack Robinson. E consideramos o exemplo de Jack Robinson como sendo fundamental na abertura, não só no beisebol, mas de muitas outras oportunidades para os negros. Então eu vim para Chicago e comecei a pesquisa em outra planta fascinante, a soja. Nem Julian, nem mais ninguém em 1936 tinha ideia de que a soja se transformaria numa usina de força. Hoje, a soja é um dos pilares da agricultura americana, só perdendo para o milho entre as maiores lavouras. 28 milhões de hectares de terras cultivadas são plantados com soja, com uma colheita anual que vale mais de $20 bilhões. A soja é usada numa grande variedade de produtos, desde alimentos e remédios até papel e plásticos. É uma commodity largamente utilizada. Se você for até a mercearia e procurar nos rótulos, vai encontrar óleo de soja em algum lugar. A soja entrou no país originalmente vindo da China, como pasto para o gado de corte. Mas ela também produz o seu próprio nitrogênio. E em 1920, todos precisavam disso, já que não existiam muitos fertilizantes comercializados. Mas aí, com o desenvolvimento dos equipamentos, aprendemos que podíamos cortar e processar os grãos de soja e transformá-los em alimento para os animais e óleo para o consumo humano. Mas a soja realmente decolou em 1930, quando a indústria descobriu a planta graças em parte aos esforços de um campeão inesperado, o montador de automóveis Henry Ford. Ford plantou milhares de hectares com soja e, ao longo de sua montadora em Dearborn, ele construiu um laboratório e uma fábrica processadora de soja.
Ford montou um laboratório no início da década de 30, contratou um jovem químico autodidata para dirigir o laboratório. E eles começaram a fazer muitas experiências, tentando descobrir como se poderia usar a soja na fabricação de carros. De seu laboratório saíram novas tintas automotivas feitas de soja, óleos, lubrificantes e plásticos baseados na soja que Ford transformou em volantes, alavancas de câmbio e paralamas à prova de amassados. Os químicos industriais estão se empenhando para descobrir novos usos para o óleo de soja e para o farelo de soja. Logo, outros industriais estavam seguindo as ideias de Ford, construindo indústrias de processamento de soja por todo o meio-oeste. Um dos primeiros a adotar o grão milagroso foi o novo patrão de Percy Julian, Adrian Joyce, da empresa Glidden. Sob o comando de Joyce, a Glidden havia se transformado de uma simples loja de tintas em Cleveland numa das principais fabricantes de tintas do país. Mas Joyce não parou por aí. Ele diversificou para uma grande variedade de produtos. Os famosos alimentos Durkee eram uma marca da Glidden. Ele também investiu no processamento da soja. Convencido de que a soja seria crítica para o futuro da Glidden, Joyce criou uma nova divisão de produtos de soja em Chicago. A primeira tarefa para seu novo diretor de pesquisas: isolar a proteína do grão de soja, algo que nunca havia sido feito em escala industrial. Julian mergulhou nesse novo emprego, bem consciente de que estavam observando para ver como esse químico negro ia se sair. As pessoas na fábrica estavam sempre atentas aos seus jalecos brancos, já que podiam se sujar a qualquer momento. E você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando nos cristais. Cristais? Ele costumava importunar várias vezes. Ele ficava querendo saber qual era a novidade quase a cada meia hora. E sempre que ele entrava, esperava que você dissesse uma coisa diferente. Mas, por mais de um ano, as notícias não foram favoráveis. Em química, as coisas nem sempre saem do jeito que você planeja, porque existem reações que são muito críticas. Uma pequena variação na temperatura, na concentração e no tempo, e você vai ter um resultado péssimo. Os químicos de Julian acabaram encontrando a combinação certa de tempo, temperatura e acidez para extrair a proteína da soja. A proteína alfa de Julian foi a primeira proteína vegetal produzida em quantidade em qualquer lugar da América. Rendeu milhões para Glidden como um novo revestimento industrial para papel. Mais tarde, se tornaria um ingrediente-chave numa das primeiras tintas à base de água ou látex, a spread acetinada da Glidden. Adquira a nova tinta Spread. Depois da proteína alfa, Adrian Joyce insistiu para que Julian desse atenção a outras partes do grão da soja. Joyce estava sempre tentando descobrir todos os usos possíveis para tudo o que você tivesse. Será que existe alguma química aqui que nós estejamos jogando no esgoto e que poderia estar dando dinheiro? Julian aconselhou sua equipe a virar a soja pelo avesso. Julian queria que todos fizessem o máximo. E ele fazia todo o possível para motivar as pessoas a conseguirem. Você se considera um químico? Eu sempre achei que ele era um grande psicólogo. Acho que ele estava muito atento ao que estava fazendo e para quem estava fazendo. O propósito dele era extrair o melhor de você. Acho que era isso que ele queria. A química inventada por Julian e sua equipe levou a dezenas de novos produtos. Do óleo de soja veio a lecitina, para tornar o chocolate mais macio, novos óleos para saladas e gorduras vegetais para Durkee, e uma nova margarina que não respingava. Sempre que você estava trabalhando em uma coisa, outra aparecia. Você sempre tinha que pensar adiante. Qual é a próxima coisa que vem? Do farelo de soja vieram os plásticos, o linóleo, o compensado, alimentos ricos em proteínas para o gado e ração canina. Ele era brilhante. Ele estabelecia um projeto de pesquisa e escrevia a introdução, a descrição do trabalho e a conclusão, fazia tudo, menos a pesquisa em si.
E havia uma regra que dizia: o problema está resolvido, todo o resto a ser feito é... E muitos se assustavam com isso, porque seria nossa responsabilidade fazer funcionar. E às vezes não funcionava. Ele era muito exigente, e era diariamente. Ele colocava a mão em tudo que estava em andamento. Há uma magia nesta cultura inovadora, e ainda estamos só na superfície. O fluxo de produtos que saíam do laboratório de Julian se juntou à inundação de produtos domésticos e industriais criados pela Dow, DuPont e outras empresas, cuja química estava mudando o modo de vida americano. Meias de nylon introduzidas em 1938. Não há um minuto de seu tempo na Terra que a química não esteja tornando seguro e confortável. Houve um grande entusiasmo pela química em 1930. Aqui é o quartel-general de um grupo de super-investigadores empenhados em resolver alguns dos maiores mistérios do universo. Eles desmembram as moléculas e as reagrupam de uma forma diferente para criar coisas novas e incríveis. As pessoas viam a indústria como uma espécie de vanguarda da tecnologia de ponta que forneceria bens e serviços que melhorariam as vidas das pessoas e manteriam a economia crescendo.